Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MTCast. Eu sou o Gabriel Nogueira e hoje a gente vai falar sobre natação. Pois é, a modalidade menos amada aí dos triatletas e que não é o esporte de base da grande maioria, ou seja, vem aprender a nadar depois de mais velho. Então, a gente reuniu pessoas aqui para a gente conversar sobre a natação. Então, o que que mudou no triatlo atualmente? A gente entende que hoje as provas estão tentando facilitar a parte da natação para muita gente, o que não é unanimidade. Eu sou contra, meus convidados também são contras e a gente falou um pouco sobre isso. Mas esse episódio todo surgiu de uma ideia do membro do MT Club, o Bruno Oliveira, que sugeriu, cara, fala sobre a natação, como é que a gente pode fazer, dar insight de como é que a gente consegue melhorar, dica de treino, então a gente resolveu reunir aqui para falar sobre treino, sobre como melhorar a tua natação, mas não vou falar, faz série de tanto, série. Vocês vão entender um pouco do que a gente traz nesse conteúdo para vocês para melhorar a sua natação ou melhor, melhorar a sua relação com a natação. Acho que isso aí vai fazer mais sentido para você ao ouvir esse episódio. Então, tenho dois convidados aqui, o time da Blue Seventh reunido aqui, você sabe, quando a gente fala em natação, a gente fala de Blue Seventh, ponto final. Então, tem o meu time Blue Seventh aqui comigo nesse episódio. O Paulo Augusto, famoso PA, o head coach aqui, é treinador da Unit Training, é treinador de triatlon, ciclismo, corrida e águas abertas e tem mais de 20 anos de experiência com águas abertas. Então, a gente falou muito sobre isso, sobre o que é treinar águas abertas para um triatleta. Então, como é que a gente adapta também para o triatleta a realidade de águas abertas, principalmente os triatletas treinam mais em piscina, tem menos tempo. Como é que a gente faz essa transição? E principalmente águas abertas é diferente de águas abertas no triatlo, porque depois do triatlo você tem umas duas modalidades. Então, PA trouxe toda a sua experiência aí para falar disso. É triatleta amador também, então botou em prática as coisas para poder entender melhor. Ele até falou, fui fazer triatlo para entender melhor a necessidade que o triatleta tem em relação a águas abertas. Então, o PA aí trouxe esses insights para a gente. E meu amigo Guilherme Guido, também treinador, triatleta amador, que é um cara que a gente começou praticamente junto no triatlo. E o Guido foi um cara que demorou a investir na natação. E ele explica quando que foi que essa chave mudou, o motivo, né, para ele ter feito isso e como que daí ele avançou para ter uma natação hoje bem mais competitiva, mas o que ele fez. E aqui a gente não está falando que você vai terminar esse episódio para virar o melhor nadador ou a melhor nadadora do Brasil, mas sim melhorar a sua relação com a natação, com o treino de natação, com a prática da natação, porque você escolheu fazer triatlo, são três modalidades e tem que gostar das três, ponto final, né? Você pode não precisar amar as três, mas tem que gostar. Então, foi um papo bem legal, a gente trocou bastante ideia sobre isso. Eu comi bola aqui no começo do episódio, de ter que fazer um ajuste técnico no microfone do Guido e eu esqueci de gravar os 15 minutos. Então a gente teve que voltar, então a gente solta algumas piadas sobre isso no caminho, mas deu tudo certo no final. Papo muito legal, com muito embasamento técnico de dois triatletas amadores, mas também treinadores que trouxeram a percepção deles. Eu falo um pouco da minha também como atleta e hoje como um profissional de mídia, né, do triatlon. Mas papo muito legal, espero que vocês gostem e aprendam bastante nesse episódio. Acho que tem muito insight legal aí. Agradecer então a Blue Savage aqui por permitir unir esses três aqui para a gente falar de natação. Vocês já sabem, cupom da Blue Savage aqui embaixo para vocês. Melhor natação da sua vida é de Blue Savage. A gente fala sobre roupa de borracha também aí no episódio e tal. Tem tudo lá na Blue Savage. Aproveita o cupom do Mundo Tri. Agradecer também a Felt, a One, a Feedzone, a Plant Power, a Outlive e a Rosa V, nossos outros patrocinadores. Todos os links estão aqui embaixo, assim como o link do MT Desconto, onde vocês encontram não só esse, como todos os nossos parceiros de desconto. E lembrando, se você quer ser membro do Mundo Tri, quer ajudar a gente a fazer outro episódio em sua homenagem? Então, aqui ó, do lado do botão inscrito tem o botão Seja Membro, aí vocês vão ver todos os benefícios que o membro do nosso canal tem. Um gelzinho por mês, vocês ajudam muito o Mundo Tri a fazer mais conteúdo para vocês. Lembrando, se você tiver no seu iPhone, esse botão não aparece, tá bom? Novamente, agradecer ao meu amigo Bruno Oliveira por ser membro, mas também por dar essa sugestão. O episódio ficou bem legal, foi um papo bem massa. E é isso. Vamos lá, falar de natação aqui no MTCast com PA e Guilherme Guido. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um MTCast. Hoje vamos falar do assunto que triatleta adora, que é a natação. Todo mundo doido para nadar. Vai falar que não nadou porque estava ouvindo o podcast, tenho certeza. Vou aqui com dois convidados aqui. Primeiro agradecer a Blue Seven aí fazer a ponte, a gente juntar nós três aqui para falar de um tema que triatleta é teimoso com essa história, então a gente vai debruçar um pouco sobre o assunto. Começar aqui por ordem alfabética aqui.
e por pior natação, né, Gui? Então eu já sou o pior, então já estou começando falando. Guilherme Guido aqui, meu parceiro, treinador, atleta, muso do bigode, tudo. E aí, meu brother? Obrigado pelo convite aí mais uma vez, Nogueira. Tá com vocês aí, é sempre uma honra. Vamos para mais um bate-papo aí. Bora, bora, ó. Queria falar pra galera aí que tem um episódio com o Guido aí, contando a história do Guido, jiu-jiteiro, tudo, tem tudo aí, tem um episódio com ele aí. E agora vamos falar, agora quem manja de natação que vai carregar esse episódio nas costas, Paulo Augusto, famoso PA. E aí, PA, tudo certo, meu velho? Fala, Gabriel, tudo tranquilo? Pô, obrigado aí pelo convite, uma honra estar aqui no MTcast. Guido já é de casa, né? Já conhece aí, tem várias participações, mas é a minha primeira participação aqui, então estou bem contente, bem feliz aí pelo convite, né? Seu e do Fábio também da Blue Seven, te agradecer ele aí pela ponte. E vamos desbravar um pouquinho aí sobre esse monstro que é a natação, né? Em águas abertas. PA, você tem mais de 20 anos aí de treinamento de natação em águas abertas, assim. É, mas que momento você começou a tocar, a focar no, com um triatleta também? Porque, né, eu conheço o Vilarinho lá. O Vilarinho, para ele, cara, se tiver tornado, tá ótimo. Ele, não, quero, quanto pior, a galera de águas abertas é mais roots, né? Quanto mais pesado, melhor. Mas que momento você começou a mexer com o triatlon também, cara? Eu trabalho com triatlon desde 2011, mas especificamente, assim, num primeiro momento, somente com a natação do triatlon. Uhum. Então, eu fui treinador de natação e águas abertas durante mais de 20 anos, mais ou menos, aí. E aí, nesse meio tempo, alguns triatletas, né, devido à natação ser sempre a pedrinha no sapato aí desses triatletas, me procuraram e aí para melhorar, né, a natação. E aí eu fui trabalhando com vários triatletas aí amadores. Tem uma galera aí bem bacana aí das antigas ali desde 2011. E a partir daí eu comecei a estudar um pouco mais, né, a entender um pouco mais o triatlon, a natação de águas abertas dentro do triatlon. E acho que talvez o primeiro ponto aí que a gente precisa realmente colocar, né, para o pessoal é que os triatletas precisam entender que eles não são nadadores, e sim triatletas, né? Então acho que esse é um dos pontos principais e isso para os treinadores também. Então, eu demorei um pouquinho para compreender isso. E aí, inclusive, eu comecei a treinar o triatlon justamente para tentar entender um pouquinho essas nuances do triatleta. Mas aí eu tinha, né, assim, estava muito envolvido com a natação e as águas abertas. Então, eu demorei um pouquinho para realmente entrar mais a fundo no triatlon. E aí, desde 2021, que aí eu me tornei realmente treinador de triatlon. E aí comecei realmente a praticar a modalidade, a fazer as provas. E a partir daí realmente foi abrindo muito assim, né, meus conceitos sobre a natação em águas abertas para o triatleta. E através disso, assim, eu venho realmente buscando também evoluir para tentar cada vez aprimorar mais esse conhecimento, porque eu sei que é algo que hoje tem uma interferência bem grande, né, para os Uhum. triatletas. Há alguns anos atrás, acho que muitos tinham a mentalidade que o principal era sair vivo da água. Hoje, quem pensa realmente em alguns objetivos maiores dentro do triatlon, se não tiver uma boa natação, realmente está fora do game. Guido, uma pergunta que eu não te fiz ainda, é só a terceira vez que a gente faz aqui de novo, erro técnico aqui. Mas, cara, você tinha um combo pedal e corrida muito forte, mas na natação era sempre a tua última prioridade ali. Quando que você mudou isso e como é que você trabalhou para mudar isso? Pela terceira vez, Nogueira. Pela terceira vez. Pela Vamos lá. terceira vez. Não, então, cara, esse meu combo pedal corrida, ele era bastante competitivo já, só que eu via um gap muito grande na natação. E o estalo que me deu foi no 70.3 Floripa, onde 2021, se não me engano, 22, acho que 22, que eu fiz 4 horas e 4. Belarmino ganhou a prova com 4 horas e 1 e os 3 minutos de diferença foram na natação. Então isso me deu um estalo para começar a desenvolver um pouco melhor meu nado, trabalhar mais a técnica, treinar com mais intensidade, com mais qualidade, porque, cara, antigamente eu caía na água
2 a 3 vezes na semana, fazia aquele treino fofo com pull boy já para salvar as pernas dos treinos de bike de corrida. Então era sempre o treino mais rodado, pouca qualidade, pouca técnica. E isso aí eu comecei a desenvolver depois de ter esse estalo aí no 70.3, que eu tomei esse gap maior. E hoje eu consigo reduzir um pouco esse gap e já me deixa mais competitivo agora. Mas depois de quantos anos no triatlon que você investiu, decidiu investir pesado na natação? Então, Pergunta nova comecei essa, hein? Essa eu não tinha feito ainda. essa é nova, essa é nova. Cara, depois de 10 anos de triatlon, eu comecei em 2011, então 2021 que eu fui ter esse estalo de começar a treinar com mais qualidade a natação. Boa. PA, e essa questão aí de galera fazer o treino fofo, levar sempre equipamento e tudo, isso é um. Eu tinha amigo até que eu falava que os caras dormiam já de bermuda. Falei, cara, tu já dorme de bermuda. O cara não tira, eu nunca tinha visto o cara nadar sem a bermuda. Não vou citar nomes aqui não do Jax, mas cara, os caras dormiam com a bermuda. E isso é uma prática bem comum do triatleta, né? Com certeza. Ou então o cara já chegava na piscina com o flutuador e o palmar inseridos, né, no meio da Já entra perna. aquece já, né? Assim, é foda. Exato. Não, mas, pô, eu acho que esse é um ponto super importante aí que você tocou, Gabriel. É bem normal, né, os triatletas utilizarem muito material, quase que 100% aí do treino, de todos os treinos aí de uma forma geral. E é claro, às vezes ele já vem muito cansado e acumulado dos treinos de bike, corrida, e por isso que muitas vezes a natação acaba sendo a modalidade que os triatletas menos evoluem, né? Porque também, como o Guido colocou, ele demorou aí talvez 10 anos ou um pouco mais para realmente falar, não, peraí, se eu quero ser competitivo, eu preciso investir mais tempo na natação. Né? Então isso é super importante. E acho que essa utilização dos materiais, o principal é a gente entender o propósito para que a gente utiliza cada um dos materiais. Eu sou super a favor da utilização aí da bermuda. Eu acho que, por exemplo, um atleta iniciante ou que tenha dificuldade, por exemplo, na flutuabilidade, né, nos treinos de natação, eu acho que ele tem que usar sempre a bermuda, porque isso vai ajudar bastante ele na questão técnica. Eu acho que a bermuda utilizada com propósito de melhoria técnica, eu acho que ela é super bem-vinda. Agora, eu acho que você usar a bermuda só para nadar mais rápido, para sua média ficar melhor ali no final do treino, aí eu acho que realmente não vale a pena. E até mesmo alguns triatletas, né, de nível mais alto, intermediário, avançado, que às vezes eles não usam a bermuda, mas só fazem série com flutuador e palmar. Eu acho que às vezes, então, em vez de usar o flutuador e o palmar, porque às vezes o material de flutuador e palmar ele limita um pouquinho a sua mecânica, né, de nado, você utilizar a bermuda. Então, não usa material e usa só a bermuda. Eu acho que vai te dar uma realidade muito maior do que você realmente vai ter ali no dia da prova. Então, eu acho que trabalhando de forma equilibrada e sempre com o propósito da utilização de cada um dos materiais, eles são super bem-vindos sempre. Não, é massa de entender, até falar pra galera, a bermuda é como se fosse a bem material da roupa de borracha, né? Mas é só a bermuda que ajuda a flutuar ali, você tem a liberdade de movimento, tudo, mas que ajuda muito, pô, eu lembro principalmente, pô, fez longão de corrida de manhã, tipo 28, 30, pô, pra nadar à tarde, ou é bermuda ou esquece, você vira uma âncora, né? Não sai. Mas tem um outro ponto também, a bermuda vai jogar teu quadril mais pro nível da água ali, que é o que a roupa de borracha faz na prova, né? Então, acaba que para. Você vai É. conseguir nadar bem ali, mesmo cansado, com as pernas pesadas, só que você vai ter essa facilidade também durante a prova, que a roupa já vai te jogar para cima também. E acho que a gente acabou falando um monte de tema aqui, e depois eu descobri, cara, que eu não estava gravando, então tomei esporro aqui de geral e me dei o esporro também. Mas a gente falou muito sobre a diferença de águas abertas e triatlo, né? Porque acho que dentro do triatlo também, né, Pé, você tem que encaixar a natação dentro de uma rotina que você vai ter, sei lá, 14, 16 treinos na semana, que tem a fadiga também das outras modalidades, mas tem que andar ali também, né? Águas abertas, tem que evoluir essa parte, né? Como é que você vê hoje os atletas, o triatleta, né, especificamente, conseguindo fazer treinos mais simulados com águas abertas, tudo dentro da piscina, tendo essa realidade também das outras modalidades? As águas abertas, né, Gabriel, acaba sendo aí
algo que é à parte, né? Não tem jeito, porque a gente treina 99% ou até quase que 100% na piscina para nadar em águas abertas. Então, realmente é difícil a gente buscar essa evolução, porque são modalidades distintas. Natação em piscina é uma coisa, e natação em águas abertas para triatlon é outra coisa. Então, é super importante os triatletas cada vez tentarem trazer um pouco mais do padrão técnico das águas abertas para a piscina e treinar mais nesse padrão. E não o contrário, né? Porque às vezes o triatleta nada muito bem na piscina, mas quando vai para águas abertas, por ser uma modalidade que tem características totalmente diferentes, ele não consegue reproduzir quase nada daquilo que ele vem treinando. Porque às vezes na piscina ele está nadando num outro padrão técnico, talvez usando mais perna, às vezes girando, né, menos o braço, porque a piscina às vezes não permite isso, né, de você ter uma frequência de braçada às vezes muito alta. Então eu acho que é super importante, como o Guido falou, é importantíssimo o triatleta entender que, assim como na bike e na corrida, ele precisa ter os treinos que são mais rodados, mais leves, mais técnicos, mas tem o treino forte de natação da semana também. E assim como ele entrega, né, de uma forma bem bacana ali os treinos de bike e corrida, quando são treinos de intensidade, ele precisa fazer ainda mais isso na natação, se é uma modalidade, por exemplo, onde ele tem maior dificuldade. Então, acho que isso é super importante e talvez, assim, num primeiro momento, principalmente quem tem mais dificuldade em ter contato, né, em treinos de águas abertas, você às vezes vai ter que ter a ajuda de algum profissional para que ele possa, né, fazer uma avaliação biomecânica, para que ele possa te corrigir, te ajudar a encontrar esse padrão técnico, para que você possa realmente ser bem eficiente nos treinos de piscina, mas que você realmente leve esse padrão técnico para águas abertas. Imagina, e assim, você falou, matou um negócio que eu acho que assim, a galera quer fazer os treinos, quer média boa, aí você fala, velho, vai fazer educativo. Pô, educativo caga a média, pô. Não quero. Como é que eu vou subir no Strava meu treino com educativo a 2,30 cada 100, 3, vou fazer palmateio, fazer os negócios, pô. Mas, cara, e acho que a natação é ingrata, né? Porque assim, um treino de pedal, se treinar um mêsinho de pedal legal ali, você vai sentindo evolução. A natação já tem que ficar 1 ano, 2 anos, mudando técnica, fazendo não sei o quê, para você poder começar a encaixar. E principalmente, acho que também a dificuldade maior é que muitos não vêm da natação, né? Aprendem a nadar depois de velho, né? Mais velhos. Então, é bem mais difícil você tirar vício, enfim, não é. Acho que o retorno demora. O retorno vem, mas o retorno demora. E tem um Perfeito. outro ponto também, que se você, o exemplo que você deu, né? Se você subir na bike ali um mesinho e ficar fazendo um volume, você vai ganhar um condicionamento, você vai conseguir melhorar. Só que se você cair na água um mesinho e ficar nadando errado, você vai ganhar condicionamento, mas, cara, você não vai ver número melhorando, né? Então, pode ser que você saia um pouquinho menos cansado da água, mas você não vai nadar mais rápido. Então tem que trabalhar a técnica, tem que melhorar o teu nado, tem que construir o nado com educativos e etc. E é só assim. Então tem essa diferença entre o pedal e a corrida e a natação. Porque se você ganha um condicionamento aeróbico no pedal e na corrida, você vai melhorar. Na natação, nem sempre. Se estiver agredindo a água ali, né? Aquela bateção na Você vai água. ficar brigando com a água e, cara, não sai do lugar. É isso aí, Gabriel. E assim, detalhe muito importante que você colocou, e o Guido também, demora muito a evolução na natação. Muito, muito. E assim, 1 minuto, por exemplo, numa prova de 70,3 em águas abertas, é uma eternidade na natação, Sim. né? Acho que muitos aí talvez não sejam dessa geração, mas o Gustavo Borges foi medalhista olímpico no 100 metros nado livre em Barcelona 92 e treinou 4 anos. Ele conta bem essa história, como nunca treinou na vida para melhorar, se não me engano, 14 ou 12 centésimos para a Olimpíada de Atlanta. E só que esses 12 centésimos foi a diferença para a medalha, né, onde ele foi bronze em Atlanta. Então a natação, a evolução, ela não é tão palpável como é no ciclismo e na corrida. E você demora realmente para conseguir
observar isso, né? Sentir isso. E muitas vezes, dentro dos treinos de natação, inclusive, a gente, claro, tem assim, tem dias no pedal, na corrida, que você está um pouco mais cansado e você consegue perceber isso muscularmente. Mas na natação, muitas vezes isso acontece com a parte técnica, né? Então, se você está mais acumulado em membros inferiores, e que é bem comum, porque a gente vem sempre do pedal e da corrida, então, às vezes, num dia você está nadando num treino, né, vamos dizer, em zona um, para um determinado tempo, e no outro dia ou 2 dias depois você está nadando 5 segundos acima e com uma mesma percepção. Mas isso se deve bastante à parte técnica, né? Uhum. Porque você está mais acumulado, porque talvez fez treinos mais longos de bike, corrida, e aí seu quadril está mais fundo, a perna está mais funda, e aí você tem um arrasto maior. E aí com isso a velocidade acaba sendo menor, né? Então, e aí às vezes você acha que sua natação tá toda errada. E aí é onde você coloca o material, porque você quer nadar num padrão legal aí, por isso que eu acho que os materiais eles sendo bem aí distribuídos e organizados dentro das sessões de treino, eles funcionam super bem. Mas tem essas características, porque a natação, ela exige muito dessa sensibilidade, né? Porque você está em contato com o meio líquido. Então, é diferente das outras modalidades, por ser mais técnica, claro, mas por você também precisar mais dessa percepção. Uhum. E aí, você ter essa percepção técnica por um cara que às vezes não veio da natação ali, que não aprendeu a nadar desde criança, é muito difícil. E por isso que demora tanto aí para conseguir evoluir. Mas evolução acontece, né? A gente tem um exemplo claríssimo aqui com a gente. Uhum. Realmente o Guido teve um salto gigante na natação dele aí nos últimos anos. Não, e para vocês, você acha mais importante assim, frequência ou volume? Ou frequência com volume? O que vocês acham aí? Ou nenhum nem Olha, outro? Cara, se fosse colocar no meu exemplo aqui, eu acho que a frequência é mais importante, porque, cara, eu noto que quando eu fico, por exemplo, 3 dias sem nadar, eu caio na água, parece que eu tô, cara, meu braço parece uma gelatina, assim, você não puxa a água. Então, acho que nadar um pouquinho todo dia é melhor do que você fazer um volumão um dia e espaçar 3 dias para voltar para a água de novo. Pelo menos na minha visão, assim, não sei se é assim que funciona. perfeito, Guido. Também concordo totalmente com você. Tanto que se você pegar os nadadores, né, sejam eles de piscina ou águas abertas, eles praticamente nadam todos os dias. Às vezes a exceção talvez tenha um off aí no domingo, mas tem muitos atletas que ainda gostam de nadar no domingo de forma leve ali, mas por causa da sensibilidade, que é o que você falou, né? Porque a natação exige muito essa sensibilidade. E acho que quanto mais contato o triatleta tiver com a água, eu acho que maior e mais rápida vai ser a evolução dele. Então, às vezes, um exemplo, pô, você tem um pedal de domingo de 2 horas, às vezes você já fez um pedal longo ali no sábado, pô, em vez de fazer 2 horas, faz 1 hora e meia, mais nada meia horinha. Eu acho que, né, tentar encontrar esse equilíbrio dentro das possibilidades, e eu acho que hoje muitos triatletas acabam aí tendo uma certa facilidade de morar, às vezes, em alguns condomínios, os prédios que têm piscina, né? Ou até mesmo assim os clubes, academias, hoje uma grande maioria funciona praticamente que quase todos os dias aí. Então eu acho que isso também facilita bastante esse processo de ter mais contato com a água, né? Que eu acho que isso é super importante. Às vezes até alguns atletas mandam perguntando, como que eu faço para melhorar a natação? Eu mando aquele videozinho do Nemo, né? Continue a nadar, continue a nadar, e essa tem que ser a trilha sonora do cara, né? Porque eu acho que é isso que vai realmente fazer ele evoluir. Nadar, não Uhum. tem outro caminho. Cai na água, faz milzinho ali, tá bom, né? Roda milzinho, pronto, sai, vai pedalar, vai fazer alguma coisa. E É vocês, isso. e vocês acham que o triatleta de hoje, o triatlon de hoje, não vou falar o triatleta, só a pessoa, mas você acha que a relação com águas abertas mudou para pior, no sentido assim, né? Hoje a gente tem uma proteção maior, às vezes, nas provas e tudo. Qual a opinião de vocês em relação ao. Se a gente tirar foto, né, do triatleta médio hoje, né? Assim, vocês acham que mudou essa percepção, assim, da. A galera tá
tá nadando pior ou tá com mais medo de águas abertas? Cara, eu acredito que. Eu acho que a galera tá nadando pior. Eu acho que, assim, o triatleta sempre negligenciou um pouco a natação, né? E nosso papo é justamente para defender um pouco o fato de que a natação é importante para o triatleta. O triatlon é composto de 3 modalidades, né? Então, para você fazer um triatlon, você tem que saber nadar, é o mínimo. E, cara, eu acho que as provas estão indo meio contra isso, né? Contra a evolução do triatleta, do triatlon como um todo. Porque o exemplo que a gente viu no 70.3 Rio aqui, eu, sim, pessoalmente achei um negócio absurdo, porque, cara, já entrei em água aqui no recreio, que foi, cara, loucura. Achei que ia cancelar a natação 2019. O 70.3 Rio de 2019 é um exemplo. Cara, tava um absurdo o mar mexido demais, as boias andando. É, acho que o percurso deu 2.200 metros, porque a boia andou com vento, mar marolado. Cara, não cancelaram a natação, não diminuíram a natação. E aí, no 70.3 agora, porra, o discurso que rolou foi que tinham muitos iniciantes e que tinha uma certa corrente no outside e que ia atrapalhar um pouco, e resolveram diminuir a natação. Então, cara, eu acho que os caras, ao invés de fazerem alguma coisa para contribuir com que o triatlon evolua, eles estão andando na contramão. Né? Então, e ainda assim, a galera que não nada começa a ver isso nas provas, vão diminuir a natação, então o resultado disso é nadar menos ainda. Então, ao invés do cara querer melhorar, ele vai se acomodar. Tipo, o dia que o mar estiver difícil, vamos cancelar, vamos diminuir, vamos É, cuidar de mim, alguém está cuidando de mim ali. exatamente, exatamente. E você, PA? Não, eu acho que, né, o pessoal que estão nos escutando, né, ou nos vendo aí, são todos triatletas ou futuros triatletas, né? E eu acho que o triatlon, eles precisam entender que o triatlon é isso. Por isso que ele é tão, né, desafiador, porque você realmente vai enfrentar as condições da natureza em muitos momentos. Eu acho que o Vista Saraiva aí fez um vídeo bem bacana nesse sentido, assim, foi uma brincadeira, mas que é bem real hoje, né? Então, pô, né, o triatleta hoje quer nadar no mar flat, pedalar sem vento e, né, que não esteja, e correr na sombra, né? Uhum. Então, assim, eu acho que essa realidade hoje, isso não existe, até porque o triatlon, ele depende muito das condições da natureza. Então, você nadar no mar realmente é um desafio muito grande, você vai estar sujeito realmente a essas questões, né, de corrente, de ondas, né? Então, acho que isso é super importante. Na bike, a mesma coisa, vento, retorno, túneis, enfim. Eu acho que isso é algo que faz parte da modalidade. É claro que a gente tem que confiar 100% aí nas autoridades que estão comandando a Sim. prova, porque a segurança vai estar sempre em primeiro lugar. Mas eu acho que é muito mais do que isso, se realmente vai diminuir, cancelar ou não a natação. Eu acho que o triatleta realmente tem que se preparar para tudo isso, assim, que ele pode enfrentar ali no dia da prova. Porque ele realmente estando pronto para isso, e aí sim, se realmente for ter algum tipo de mudança, ele está tranquilo, né? Então, eu acho que esse daí é o ponto principal, você realmente preparar para todos os cenários. Isso é super importante e por isso que a prática em águas abertas é super importante, não só nas provas de triatlo, mas inclusive fazer provas de travessias, né? Fazer treinos assim dentro aí das possibilidades de cada um, né? Se possível, porque eu acredito que águas abertas, quanto mais vivência você tiver, mais prática você tiver, mais você evolui. Uhum. Justamente porque é aquilo que a gente colocou. 99% dos treinos são na piscina. Então, isso limita a sua evolução também, porque o padrão de águas abertas é outro. Você tem, às vezes, né, uma frequência de braçada maior, você tem a visualização frontal, você tem contato, você não tem raia, você não consegue ver o fundo. Então, tudo isso mexe bastante emocionalmente ali com o atleta. Então, quanto mais vivência ele puder ter aí em águas abertas,
eu acredito que maior vai ser a tranquilidade, a confiança dele, e maior vai ser a evolução com o passar do tempo. Eu lembro que acho que, pô, acho que Guido tem o mesmo tempo de triatlo, acho que bate com o teu aí também, Pé, que a galera tinha muito aquatlon, né? Acho que havia uma época que tinha muito aquatlon, outros, digamos, esportes de entrada, onde você podia simular isso aí, né? Brincar mais disso, ter essa vivência de águas abertas, porque acho que vai te dando ferramenta, né? Vai tomar na cabeça, vai navegar errado, você vai aprendendo para chegar no dia da prova, a tua prova-alvo, que seja uma prova de triatlo, você tá preparado ali, não comer bola, né? No dia mais importante, assim, né? E hoje a Perfeito, galera pula Gabriel. etapa, né? E assim, ó, só, a gente está gravando aqui na segunda-feira, não sei quando vai ao ar, mas, por exemplo, no próximo domingo vai ter um aquatlon em Santos, organizado lá pelo Núbio do Troféu Brasil. Ah, E aí, voltou se a aquele gente quadro? voltou, Pô. né? E aí, se a gente pegar quantos triatletas às vezes vão até lá, e se não me engano, por exemplo, acho que a inscrição ele mandou no grupo lá, que tem um grupo que tem acho que bastante triatletas. Se não me engano, acho que é gratuito até, ele consegue fazer algo bem tranquilo, assim, para a galera poder participar. Ou até Pô. mesmo, né, pô, quantas provas você tem, principalmente vamos falar aqui de São Paulo, seja no interior de São Paulo ou no litoral, de triatlon ou águas abertas, e quantas vezes triatletas, às vezes, né, não querem participar desse tipo de evento, que seja um sprint, por exemplo, né? O pessoal tem um preconceito grande, às vezes é, não é pela distância, né? Mas fala, não, pô, só faço provas, né, do Ironman ou de 70,3 ou, né, dessas provas que são renomadas. Hum, E a gente tem várias provas super bacanas e organizadas que os atletas poderiam utilizar para treinar, né, e hum. ganhar essa prática, essa vivência, porque eu acho que isso vai ajudar muito nessa evolução. No Rio tem bastante também, né, Guido? A federação faz, né? Tem muito duatlon, muito aquatlon também, né? Aqui normalmente tem 4 etapas por ano de aquatlon, 4 de duatlon, 4 do triatlon. Entre Pô. 3 e 4 normalmente. E, E, porra. cara, fora as provas do, Não, falei. do Rei e Rainha do Mar, tem vários eventos aqui, cara. Tem muita coisa de águas abertas. Dá Não, pra galera. eu vou abrir meu coração, eu fico puto quando eu vejo. Aí eu a crítica a todos os triatletas aqui, agora eu vou criticar. Aí vai ter evento de águas abertas. Aí a galera vai e me aparece com roupa de borracha. Porra, usa sunga, cara, que é hora de tu aprender a nadar nesse negócio. Tu vai de água de roupa de borracha, pô. Mas eu fico, mas assim, é mais, pô, tira a muleta, pô. Vai nadar difícil, vai tentar flutuar ali, que acho que é também um pouco de tentar trazer a tua vivência do que você treina todo dia, que é a piscina, treina todo dia não, treina, né? Todas as vezes você treina na piscina. Cara, vai pro mar, vai tentar entender a diferença, vai comparar as coisas. Aí o triatleta, roupa de borracha. Porra, porra. Mas Essa saiu do coração, eu precisava falar essa. Não dava. tem que botar a roupinha da Blue Seven, né, Nogueira? Ah, a Porra. W7, mas a sunguinha da W7 é top também, porra. Não, mas, E é porra, o mas kit eu acho que. completo, né, pô? Dá para usar tudo, né? Bermuda, sunga e a roupa É, completa, óculos, tudo W70. mas é que eu acho que o. Pô, é brincadeira assim, mas, cara, na oportunidade da galera treinar mesmo. Pô, vou fazer 2.000, 3.000. Você não vai fazer a prova de sunga. Acho que hoje mais ninguém faz prova de sunga, não tem quase ninguém, né? Tem o Boniek e um ou outro que ainda fazem de sunga, mas assim, quando a roupa de borracha não é liberada, né? Mas acho que é essa oportunidade eu acho, facilita demais, né? Tipo, a roupa de borracha facilita a nossa vida demais. Então, de fazer, cara, já que é uma prova que eu tô indo para treinar, deixa eu treinar difícil. Acho que treino né? Treino difícil, prova fácil, né? Então, eu acho que, pô, vamos tentar encarar, vamos aqui, vamos fazer como se fosse, enfim. Eu falo, pô, tira esse negócio, faz aí nada, vai como nadador, para de querer levar as coisas. Mas tem que fazer, tem que, assim, mas acho importante estar lá, entender, claro, né, cara? Questão de segurança, questão de confiança também, né? Muita gente, às vezes, nem tem oportunidade de testar a roupa de borracha, porque, pô, né, tá na piscina com a roupa de borracha e tal, e usa essas provas. Mas acho que da galera treinar mesmo, cara, vou fazendo pelo aqui, vamos entender como é que é águas abertas aqui de verdade e tal, para simular mais vezes, né, cara? Acho que a galera ficou muito de piscina e pouco de ir ao mar mesmo, testar, entender isso, tentar aprender a ler corrente, a ver as coisas, porque começa.
Cara, duas caixotes na cabeça, muda toda a tua prova. O óculos vai lá pra nada e acabou o evento, né? Com certeza, Falar Gabriel. nisso, cara, Oh, desculpa, Guido. Não. não, não, por favor, É né? que ele ia Tipo, eu falar a só ia queda fazer dele, piada. você ia Eu falar a ia fazer queda? piada. Deixa ele fazer a piada, Eu ia essa fazer piada. merece da piada. Mas é Não, não era do nem teu essa não, rig. não era nem essa não. Que eu perdi um óculos uma vez no Rio Triathlon aqui, saindo da água, na primeira volta. E, cara, foi num final de semana que choveu demais, a água tava suja, cara, podre assim. E aí eu fui entrar para a segunda volta, não tinha óculos, eu tive que nadar sem óculos, meu irmão. Eu fiquei com medo de ficar cego. Tava muito suja a água, vocês não têm ideia. Fala aí, PA, agora. Mas vai Papo lá, sério Pé, agora. só Vai. essa Não, palhaçada mas agora. é exatamente isso daí. A gente, hoje em dia, né, acaba. E, de novo, não é nenhuma crítica, não é para os triatletas ficarem bravos aí com a gente, porque a gente está realmente aqui para tentar transmitir Uhum. a melhor informação possível, né? E a experiência que nós temos aí para os triatletas. Mas é o mesmo caso quando você pede, às vezes, para o triatleta fazer uma prova que não é prova A dele, sem relógio, né? Ó, faz só pela sua percepção. Pô, que isso, cara. Só falta assim, né, te bater e se você não realmente não ceder ali, é capaz, né, no nosso caso aí que somos treinadores, ele às vezes pedir o cancelamento da matrícula ali na assessoria, né? E a mesma coisa a roupa de borracha, né? Você fala, pô, faz esse simulado sem a roupa de borracha, puta, isso realmente parece que você está ofendendo o triatleta. Mas são esses tipos de experiência, né, essa vivência, que vai realmente dando essa bagagem para o triatleta. Eu sei que a galera não gosta hoje em dia que a gente fale que o triatlon é uma modalidade de longo prazo. Eu entendo, às vezes, a necessidade do pessoal aí de evolução e também a necessidade de fazer algumas provas mais longas, mas acho que a gente tem que entender também qual o perfil desse triatleta, né? Se ele realmente busca permanecer na modalidade como realmente um estilo de vida e seguir aquilo ali, vamos dizer assim, por um bom tempo na vida dele, ou se realmente ele está só preocupado com aquele momento, com aquela prova, né? Então, acho que isso também é Uhum. super importante, não é nenhuma crítica de maneira alguma, mas é a gente entender essa realidade e eu acho que para nós treinadores, né, Guido, eu acho que ainda bem que as inscrições estão esgotando rápido, porque aí o triatleta a gente tem um ano para trabalhar com o triatleta. Quando não estava esgotando, pô, às vezes chegava ali com 3, 4 meses, ó, estou inscrito e vou fazer tal prova. E não sei nadar, né? Ou então minha natação é só sobrevivência. E aí a gente, pô, ficava maluco, assim. Mas eu acho que é esse o cenário, a gente tem que entender isso, saber se adaptar e se ajustar perante essa realidade. Mas eu acho que realmente, assim, o triatlon tem muito dessa vivência, né? Tanto nas três modalidades, Sim. mas talvez a natação em águas abertas gere um pouquinho mais desse desafio para o triatleta, né? Principalmente porque a grande maioria não tem um histórico dentro de natação. Então, acho que isso é super importante. Não, e eu falei até o negócio da roupa de borracha aqui, depois eu vou tomar xingo, mas assim, acho lógico importante simular tudo, né? Por exemplo, eu lembro muitas vezes, né, a galera que é de São Paulo treina muito na Estrada Velha, né? Lá era muito legal porque você consegue treinar baterias, né? Pô, vamos fazer bateria, sei lá, vamos fazer, né, sei lá, nada 300, pedala 20, pedala 10 e corre não sei quanto, e faz várias vezes. Cara, a primeira vez você consegue entrar de roupa de borracha, depois não, já tá suando, você não consegue nunca mais botar a tua roupa de borracha de volta. E o que é legal também, você vê, fazer essa diferença. Pô, poucas vezes eu comecei a usar com a Blue Savage agora com manga. Eu nunca usava com manga porque, cara, meu ombro nunca aguentou. Aí, pô, roupa nova, coisa, a tecnologia diferente e tal. E eu tô com a Sprint, tô nem com a Helix ainda. E aí, pô, beleza, não sinto nada, maravilhoso. Mas acho que da galera simular mais essas coisas e poder também ter vivência de águas abertas. Acho que tirar um dia, eu lembro que eu fiz uma vez, cara, com o Fernando Aldi, lá da Companhia Atlética, em São Paulo, eles fazem, acho que ainda tem Cia dos Mares, se eu não me engano, e a galera ia, Isso. pegava o domingo, ia pra praia pra fazer águas abertas e, cara, ia muito triatleta. E era massa isso, que, cara, entrar na água com alguém que dá o cagaço do águas abertas. Tipo, tem a galera que é mais de boa, com águas abertas, mas tem gente que fala, cara, não sei como é que faz. Pô, então vamos lá, vamos nadar 100 metros entrando.
sai 100 metros, pô, legal, e aí? Ah, não, beleza, não bateu o desespero. E era esse trabalho, cara, desde uma galera que ia nadar, sei lá, 3K, 4K, com a galera que tava fazendo a primeira vivência em águas abertas. Isso para mim foi muito importante para aprender isso, pegar essas dicas e tudo, pulei etapas, né? Porque não precisei fazer prova, tomar na cabeça, não, foi logo com quem entende, falando, não, vai aqui, tá vendo que a corrente está puxando, pô, tá com medo, levanta a mão, né? Segura ali e tal. Mas acho que também hoje a galera tem que botar isso mais à prova, cara. Tem que nadar um pouquinho, procurar fazer isso. O que o Pel falou até, cara, você tem 2 horas de pedal, pô, faz, se for o caso, uma natação mais curta de manhã, ou vai numa vivência dessa, tá, e pedala à noite, quando for, vai pro rolo à noite e mata. Mas assim, de investir o tempo não só no que é rápido, né? Só no pace ali, mas no ritmo e no que, pô, lá na frente vai te dar, principalmente, cara, ele tá falando de atleta amador no geral, né? Segurança, né, cara? Todo mundo quer voltar para casa bem, todo mundo quer voltar inteiro para casa, então não ter surpresas no mar não dá, com o mar não se brinca, né, cara? Com águas abertas não se brinca, né? Pois é, eu acho que assim, a galera pensa muito que acho que a natação é um percentual mínimo ali do todo da prova, né? Então, pô, obviamente você vai treinar bem menos do que o pedal e a corrida. Então, esse é o argumento da maioria, né? Então, a galera acaba focando mais no pedal e na corrida e acaba esquecendo a natação, deixa para lá. Só que tem esses pontos que você falou, né? Segurança, você se sentir bem dentro da água, você não panicar, porque eu acho que é mais um fator psicológico do que qualquer outra Sim. coisa. E para gente que mora aqui no litoral, que já tem essa vivência, tá desde criança na praia, é mais fácil, mas não é a realidade de todo mundo, né? É. Então, acho que, cara, é importante mesmo focar na natação. A Cara, galera vai vendo isso no decorrer do caminho ali, ah, depois que você já está bem desenvolvido nas duas modalidades, né, pedal e corrida, que você começa a dar mais atenção na natação. Mas né, acho que precisa mudar um pouco essa visão. teve um caso até em Brasília agora no Metrópolis, cara, o Chicão, velho, um dos caras aí mais experientes, melhores nadadores. O bicho panicou, cara, na água. Ele panicou, ele tava com a roupa de Cara, borracha, panicou, tirou a roupa de borracha na água, deu pros caras lá cara, mas águas abertas é. eu já passei por isso 2 vezes, assim. Uma de ter que tirar a roupa de borracha dentro da água. Joguei Cara, no caiaque, continuei a prova sem a roupa. Mas, cara, um mal-estar absurdo, assim. Comecei a nadar contra para voltar para a areia, porque eu ia desistir da prova. caraca. Era um simulado, na real. Ia desistir. Eu falei, cara, tá muito ruim, não tô conseguindo. Tava nadando de volta, o caiaque veio, aí eu tirei a roupa, aí dei uma respirada assim, joguei a roupa no caiaque e continuei nadando. E 70,3 São Paulo, cara, que a gente também não consegue. É muito ruim porque você não consegue aquecer antes da prova, né? Você entra na baia e fica ali meia hora. Se quiser largar lá na frente, você tem que chegar cedo, não consegue aquecer, não consegue cair na água antes. E largada tava 8 graus, acho que foi 2022. Lembro. Lembro Cara, dessa porra. sai correndo do deck e já pula na água. Irmão, Hum. eu não sei o que aconteceu. Eu comecei a respirar assim, muito ofegante. Eu falei, fudeu, vou ter que sair. E aí começa aquele trabalho psicológico, né? Cara, peraí, vamos até a boia, respira, tal. Aí contorna a primeira boia. Aí o negócio vai acalmando. Mas sempre eu vejo que o fator psicológico pega muito, cara. Gabriel, Então, é super importante esse ponto aí que vocês colocaram, porque eu tive vários relatos aqui, experiências com alguns alunos de personal, principalmente nesse pós-pandemia. Talvez, né, acho que o ser humano ficou talvez um pouco mais sensível na parte emocional, e muitos casos de atletas, triatletas que já tinham feito várias provas e que estavam entrando ali em águas abertas e estavam panicando. Impressionante, assim, uma Cara, quantidade bem grande, cara, muito grande mesmo, assim. E aí é mais difícil ainda, né? Porque o cara não conseguia ainda aceitar isso. Ele fala, pô, já fiz um monte de prova, nunca aconteceu isso. Por que que isso está acontecendo agora? E aí são esses detalhes até que vocês colocaram, né? De, às vezes, o ambiente, né? Como o Guido falou, às vezes num ambiente mais frio, é importante você ter um cuidado na hora que você entra na água, sabe? Você sentir a temperatura da água, iniciar, talvez nadando numa intensidade bem baixa. Atletas que são mais ansiosos, né? Ou que às vezes é a primeira vez, a primeira prova. Vamos colocar aí como exemplo um 70,3, que é uma prova que realmente gera
né, uma tensão muito grande pela dinâmica da prova e tudo que envolve pelo tempo de prova. Então, às vezes, entra com aquela ansiedade, né? Ou até mesmo aquela ansiedade de querer fazer o sub alguma coisa. Então, você vê muitos casos de atletas realmente tendo essa hiperventilação, panicando assim em algumas provas, e muito pela questão até emocional, não física ou técnica, Hum. porque são às vezes atletas que já têm uma vivência e uma bagagem assim. Então, é um ponto super importante aí que vocês tocaram, e principalmente pós-pandemia eu vivenciei muitos casos Não. de triatletas nessa situação. Porra, a do Chicão me espantou porque é isso, né, cara? A gente, pô, o cara que tem, sei lá, o Chicão deve estar com 40 anos, da Águas Abertas desde sempre, e você vê que tá suscetível mais isso, ele sabe aprender a lidar e tá de novo aí a bagagem, né, cara? É o tá, é o treinar, é a frequência, né, a experiência. E a gente fala Quanto muito. mais você se coloca na situação, né, mais você tem controle das coisas. É, Pô, e a Aí para entra gente quem essa questão negligencia o treino. fala. essa questão mental muito forte, né? Você pega um caso dele, que é um ex-atleta profissional, às vezes ainda tem a mentalidade de profissional. E hoje talvez ele não, né, treine, não tenha a mesma condição física que ele tinha, né, 2, 3 anos atrás. Só que ainda o menino Chicão tá ali dentro, né? O Leão tá ali É. dentro. Então, na hora que toca a buzina, você acha que realmente você ainda é, né, aquele triatleta que saía na frente de todo mundo, né? Se não me engano, ele tem um dos melhores tempos do Ironman Floripa, né, na etapa de natação. Então, pô, e aí você aceitar isso, aceitar esse momento, e aí por isso que é super importante, né? O triatleta compreender essa situação, mesmo, né, triatletas experientes, às vezes você não treinou tanto, né, a natação nesse ciclo, pô, não adianta você querer sair de uma mesma maneira, numa mesma intensidade, e principalmente, assim, que eu acho que é uma dica super importante. O pessoal, às vezes, em águas abertas, foca muito no tempo. E nas águas abertas, a gente não consegue fazer esse controle, porque a gente não tem essa percepção tão grande como a gente tem, às vezes, na bike, né, vamos dizer assim, em relação ao vento, Uhum. e na corrida em relação à temperatura. Às vezes a corrente está ali no mar e você não percebe, que foi bastante o caso que aconteceu com a gente lá em Floripa, né, Guido? A gente até sabia que tinha uma certa corrente ali, mas não tão intensa como realmente estava, né? Tanto que na hora que eu saí, olhei o tempo, eu falei, caramba, achei que alguma coisa realmente tinha acontecido, mas como eu estava ali na frente, então, assim, eu sabia que eu estava bem ali, enfim, que tinha sido feita uma boa natação. Mas eu imagino a galera que veio lá de trás, na hora que ficou em pé, que olhou o tempo, achou que a prova já tinha acabado ali, que ia ter um péssimo dia. Uhum. Então, assim, não se baseiem a etapa de natação em águas abertas pelo tempo. Procurem usar mais a percepção de esforço de vocês. Gabriel também já fez várias vezes aí, talvez, o Troféu Brasil em Santos, e eu acho que cada etapa que você fez tempos totalmente diferentes ali. Sim. E é no mesmo local. E eu já tive uma diferença, às vezes, de 4, 5 minutos na etapa de natação ali de águas abertas, e nadando no mesmo local. Porque ali, às vezes, a maré baixa, né, de uma vez, então, às vezes a largada no sprint está num padrão, e aí a largada do Olímpico ela é 1h15, mais ou menos, depois, o mar já mudou, e aí as boias continuam no mesmo lugar, e às vezes você mais corre do que nada, ou o contrário, né, a maré sobe. É. Então, isso é muito normal, e a gente entender isso é super importante, até para que você não acabe com a sua prova logo depois da natação. Porque às vezes o Sim. cara saiu com um tempo 2, 3 minutos acima do que ele gostaria, e aí às vezes ele já fica mentalmente abalado, ou às vezes ele vai querer compensar no pedal. E aí é onde, né, Mais dá. cagada, né? Exato, entendeu? Então acho que isso é super importante. Claro. E vocês acham que a gente falou muito, né? O Guido até falou, né? A galera enxerga a natação às vezes como, né, é um percentual pequeno da prova no total, mas ainda enxerga separado, porque eu vejo o seguinte, cara, você não vai pedalar bem se você não nadar bem. Assim, e o bem não tô falando de rápido. Se você sair cansado pra caramba, gastou perna demais, vai faltar no teu pedal. Você não vai correr bem. Então, as pessoas não enxergam talvez o combo corrida e pedal por simular mais vezes, entende já, não, beleza, que eu já sei que se eu pedalar muito forte, eu vou correr pior.
mas não olha ali na natação? Vocês acham que tem muito disso? A natação é um bicho à parte, assim? A cara do Guido. Tá Cara, é porque eu tô lembrando aqui, eu escuto muita gente falando assim, quando sair da natação começa a prova, né? Tem muito isso. pra caramba. E eu acho que é um pouco do que a galera pensa, assim. Eu acho que a galera vê a natação como um aquecimento da prova ali. É um negócio à parte, não tá no todo. E, cara, é meio errado isso, né? Se gastar demais ali, tu não vai conseguir. Teu começo de pedal vai ser uma boa. Eu vi aquele. Tem um gringo, Matthew McCord, que é um cara que toda a prova, agora que ele sai da natação, ele tem cãibra. Ele ainda Aham. ganha as provas, mas ele tem cãibra. O cara é enorme, né? Enorme. As coxas do cara desse tamanho. Ele sai todo torto, começa. Ele geralmente lidera a natação. Foi ele que liderou a natação do Mundial Início. Mas, cara, esse foi a segunda ou terceira prova agora que ele teve de novo cãibra. Pra caramba, assim. E depois ele encaixou, mas aí lá na corrida que ele vai pegar os caras. Demora um tempo porque sentiu ali. E você, PA, o que você acha aí? Não, eu acho que é isso mesmo. A gente não pode. A natação vai talvez ali ter uma porcentagem de 7 a 8% da duração total da prova. Eu sei que às vezes parece bem pouco, mas, de novo, reforçando, os triatletas precisam entender que eles fazem triatlon, né? E não é, às Não é do vezes, ato, né? duatlon, enfim. Isso é super importante porque se você ali não realiza os treinos de natação como você deveria, sem dúvida nenhuma, como o Gui falou, você vai sair para pedalar muito mais cansado. E aí, aquele pedal que você treinou para caramba, você não vai conseguir colocar em prática, ou então, para colocar ele em prática, você vai ter um desgaste muito maior e isso vai prejudicar a sua corrida. Então, não tem como a gente pensar separado. Tem que pensar as três modalidades, né? Porque eu acho que isso daí é o que realmente vai fazer a sua evolução. Porque eu acredito muito que num primeiro momento, mesmo você investindo mais tempo na natação, nadando mais vezes, o principal objetivo é você sair da água mais descansado. Se você conseguir sair ali mais ou menos para o mesmo tempo e uma mesma percepção de esforço e cada vez mais inteiro, principalmente na parte muscular, você vai otimizar mais seu pedal, vai se desgastar menos e vai conseguir correr melhor. E aí depois sim, você pensar na evolução do tempo da etapa de natação. Porque como, né, a gente até comentou, 1 minuto, por exemplo, em 1.900 metros é uma eternidade. Talvez o triatleta não tenha essa percepção, mas para o nadador, isso é algo assim surreal. Nenhum nadador consegue melhorar, às vezes, 1 minuto numa prova de 1.500. Isso é Nem nos praticamente 10K, né? Nem nos 10K tá nem tendo isso mais, né? buscar, exatamente. Isso é praticamente sim, impossível, né? Uhum. Porque se você quebrar ali a cada 100 metros, 1 segundo, 2 segundos na natação é muita coisa. Então, o principal objetivo num primeiro momento é você sair cada vez mais inteiro para otimizar, né, cada vez mais a bike e a corrida. E aí, claro, talvez um triatleta iniciante, no primeiro momento, ele vai só querer ali sair da água, né, vivo ali, confortável. Mas na hora que ele começa a se tornar mais competitivo, hoje não tem como você realmente pensar, por exemplo, em pódio nas provas aqui no Brasil, ou em vagas para campeonato mundial, se você não tiver uma natação realmente mediana para alto nível, assim, porque se você realmente sair muito atrás, muda totalmente a dinâmica da prova. Sim. Então, acho que isso daí é super importante. É claro que vão ter alguns casos de, né, ter triatletas que às vezes nadam muito mal e conseguem, né, se recuperar, mas eu acho que, né, no nível que está hoje, eu acho que o Guida é um grande exemplo disso. Imagina se ele tivesse com a mesma natação que ele estava lá atrás, antes da pandemia. Ele estaria fora do field competitivo hoje, Sim. né? Então, eu Mas acho que é aquela máxima que faz total sentido, né? Que a natação não vai te fazer ganhar a prova, mas pode fazer perder. Uhum. É bem isso, cara. Se você não tiver uma natação num nível ali que te coloque para disputar, esquece, porque, cara, a galera equilibrou muito bem as três modalidades. Se você quiser disputar, você vai ter que nadar bem.
E só fazer uma menção aqui, todos os troféus que estão atrás do Guido são da mulher dele, tá? Não são dele, então só para fazer aqui a menção, porque ele botou. Mas, não, e cara, assim, Tem, você tem alguns dela aí mesmo. não, é que assim, também como treinadores, né, cara? Tipo, quando você ouviu falar assim, pô, saí da natação, começou minha prova. Tem alguma coisa errada, então. Por que que você escolheu o triatlon, né? Tipo assim, cara, até para você estar mais, o teu atleta tá mais seguro, tá confiante naquilo, porque é isso, a gente falou de panicar, né? Mas, cara, isso pode levar a afogamento, né? Então, assim, o atleta estar mais seguro com a natação significa, cara, acho que você vai estar em paz também com o esporte que você escolheu, né? Tu escolheu um esporte com um negócio, uma das modalidades que você odeia, ou você. Cara, tem alguma coisa errada aí. Acho legal você dar uma tratada nisso, porque talvez o esporte não seja para você. Mas a natação, aprender a gostar da natação, você pode não amar, tá tudo certo, porque eu acho que também o triatleta a gente vive as nossas fases, né? Tem a fase que você tá amando pedalar, tem fase que você fala, cara, não aguento mais ficar 5 horas pedalando, eu quero, pô, tô nadando bem, agora quero nadar bem. É normal, né? Acho do nosso esporte, mas assim, é importante, acho que porque a natação, já ouvi do organizador de prova que ele falou, cara, pô, pedal, lógico que dá acidente, pô, mas o cara caiu, eu vejo o cara aqui. O cara passou mal na corrida, eu vejo o cara aqui. Agora na natação, acontece qualquer coisa, você vai achar 2 dias depois o corpo. Não, não é brincadeira, né? Tipo, a gente também sou a favor, eu concordo. Na hora não falei o meu relato, eu não fui com o voto do relator Guilherme Guido ali, mas agora falando que sim, também acho que, cara, pode ser liberado, né? Tipo, estão facilitando demais a natação, a questão da própria roupa de borracha está liberada em todas as provas já de largada, assim. Pô, eu moro em Maceió agora. Cara, Maceió de sunga já é quente. Cara, não faz sentido você ter roupa de borracha aqui, as provas eram liberadas, por questão de segurança, né? Mas fica essa questão de a galera aprender a gostar da modalidade e trazer a segurança para você primeiro, né? Tipo, cara, não, tô confortável em estar aqui, eu vou demorar 40 minutos, 50 minutos, 1 hora para acabar uma natação 1900, dane-se, mas eu tô seguro no que eu tô fazendo. Acho que é importante também pro, né, pros atletas e pro esporte, a modalidade como um todo, né? Verdade. Puxando, cara, antigamente, assim, se for puxar a bandeira Ironman, você pegar as provas, lembro lá, Palmas 2017, cara. Roupa, Nossa senhora. nem quem quisesse, cara, não tinha como usar. Então, não liberava roupa, porra, era mais difícil você ver uma natação cancelada. A primeira natação cancelada foi ano passado, né? Foi Foi. 70.3 Floripa. Mas, cara, que eu entrei na água no dia anterior e tava difícil o negócio. Eu não achei que fosse cancelar, mas, porra, eu acho que foi a decisão acertada. Só que acho que o negócio está caminhando para um lugar que não deveria, né? Uhum. Acho que estão facilitando demais o negócio. Estão querendo É, colocar muita gente para dentro e a qualquer custo. Eu acho que prejudica um pouco o esporte. E eu acho que é, independente do nível, né, Gabriel, realmente viver a essência do triatlo, né, e do esporte de uma maneira geral, do esporte amador, é algo que realmente tá na vida das pessoas para ser algo transformador. Então, pô, não tem coisa mais bacana para nós, assim, para o triatleta, né, nem se fala, mas para nós treinadores, ter, né, ali um triatleta que começou e talvez não sabia nadar pô, se dedica, se entrega, começa a fazer aula, entendeu? Vai a primeira vez para águas abertas. Pô, quantos triatletas eu entrei em águas abertas para nadar com eles? Falava, não, cara, tô aqui. Ou então ele vai com a boia de segurança, entendeu? E aí depois vai, às vezes ali, tirando ela, ou então vai para águas abertas no primeiro momento com pé de pato, para ter mais segurança, e aí vai fazendo essa transformação, essa transferência. E isso é fantástico, assim, é prazeroso para todo mundo que vive esse processo. sim. E eu acho que o grande diferencial do triatlon é exatamente isso, né? Porque, e claro, a natação talvez seja onde o pessoal tenha mais dificuldade, mas quantos às vezes também não sabem, às vezes até pedalar, né? E começam e fazem aula, ou então começa ali, né, com a bike road num Uhum. lugar mais tranquilo, e aí daqui a pouco tá indo, né, para a estrada e vai evoluindo, passa para bike TT. E acho que isso daí você leva para a vida, né, cara?
que eu acho que esse que é o grande segredo, principalmente do triatlo, e por isso que ele sempre foi tão valorizado, né, nesse sentido, porque realmente faz as pessoas buscarem, né, essa evolução e essa resiliência, essa disciplina, que talvez em algumas outras modalidades você não precise tanto assim, porque o triatlon realmente tem uma complexidade enorme e foge um pouquinho do padrão por ser 3 em 1, né? Uhum. Então isso é super importante também reforçar. Uma das ideias aqui, né, quando meu amigo Bruno sugeriu aqui o episódio, foi falar insights para aprender a gostar mais da modalidade. O que vocês dizem assim, tipo, eu posso começar, vou começar dessa vez, para deixar vocês pensarem um pouco, não só soltar bomba. Mas uma coisa que me ajudou muito foi ter uma galera para treinar. Eu treinava sempre na hora do almoço, segunda, quarta e sexta tinha uma galera lá e era dividido por raias, né? Então eu lembro que a raia 2 era mais forte, a 5 é mais fraca. E eu comecei na 5. Aí, porra, consegui um dia já andar no pé do moleque da 4. Aí daqui a pouco eu tava puxando a 4. E aí fui pra 3 até que eu consegui puxar 2 assim. Então foi Já fui bom nisso, viu, galera? Agora eu só conto a história do passado. Bom ou não? Bom é uma palavra forte. Já fiz algumas coisas assim. Mas assim, era massa porque eu tinha aquele meio compromisso com a galera, né? Tipo, vai estar uma galera lá, pô, vamos nadar e tal. É aquela resenha ali que ajudava. E você também tinha mais gente para testar a tua evolução, para aprender, para nadar no pé e tudo. Então, isso para mim me ajudou muito a gostar mais da modalidade. Acho que o que me ajudou a gostar mais da modalidade foi o caso que eu contei, cara. Foi Eu apanhar, tinha né? que aprender a nadar, porque, porra, apanhar sempre, tomar na cabeça aí 3 minutos em cada prova e ser sempre na natação, eu não tinha como não cair mais na água e aprender a gostar de nadar. Mas eu acho que esse lance que você falou de ter um grupo para nadar, eu acho que ajuda muito. Eu não costumo nadar em grupo, mas, porra, como a natação é sempre a modalidade mais chata, você ter esse compromisso com alguém de cair na piscina, ali estar no horário certo e nadar o treino certinho, acho que ajuda muito, cara. Não, fantástico, eu acho que é isso daí mesmo. Eu acho que talvez um ponto também super importante e que hoje também pode facilitar bastante a vida aí dos triatletas é o que eu falei, né, um pouquinho atrás, sobre você ter algum profissional na borda da piscina. Não precisa ser todos os treinos, mas você tem em alguns momentos ali um profissional para fazer correções, para te ajudar realmente a encontrar esse padrão técnico que pode, né, ser mais eficiente, porque como o Guido falou também lá atrás, às vezes a gente nada bastante, mas nada muito errado, e isso também não é benéfico. Então, acho que isso pode ser super importante com algumas avaliações também. Hoje, com a tecnologia, você consegue filmar, né, embaixo da água, ou até mesmo fora da água, e fazer ali algumas correções. Então, eu indicaria, assim, sempre, se possível, ter algum profissional trabalhando na borda da piscina. E acho que a questão realmente do treino em grupo é fantástico, assim, porque a natação realmente é muito chato, né? Na bike, pô, você muda ali o ambiente, você tá com outras pessoas, você conversa. Na corrida, a mesma coisa, às vezes você coloca uma música. Mas na natação, não, às vezes é você e os azulejos ali, a água. Então, você ter alguém, né, mesmo que às vezes pode ser que você nade numa academia onde o treino não seja voltado especificamente para o triatlon, mas é melhor do que você nadar sozinho de qualquer jeito ou não nadar, né? Porque tem muita gente que se não tiver esse grupo, acaba também não fazendo treino de natação. Então, acho que é uma maneira também de poder ter esse comprometimento. Eu acho que é super importante. E muitas vezes, assim, eu falo bastante, não é às vezes o que você treina, mas como você treina, né? Principalmente na natação. Eu acho que essa consciência na hora que você está treinando é super importante. Então, a partir do momento que você teve ali algumas correções, você teve alguém, né, dando alguns toques ali em você, você não vai conseguir evoluir da noite para o dia. Então, precisa de tempo, você vai precisar concentrar bastante ali durante o treino, nesses detalhes, né? Vem muito ali com a questão até do bike fit. Às vezes você faz o bike fit e acha que ele vai te fazer milagre. E não, você precisa, depois do bike fit, trabalhar aquela posição, Uhum. treinar aquela posição, realmente encontrar qual que é o melhor padrão para você, mais econômico, mais eficiente.
E na natação isso funciona da mesma maneira. Acho que buscar essa eficiência técnica, né? Como a gente falou, e principalmente buscando esse padrão técnico de triatlon, né? Onde você trabalha com talvez uma frequência de perna menor, né? Com uma frequência de braçada maior, né? Com uma amplitude de braçada menor, né? Atacando mais ali, né? O nado. Eu acho que isso tudo realmente pode contribuir muito para que aos poucos você se conecte mais com a natação ali e ela fique prazerosa, né? Principalmente nas provas, você consiga realmente encarar a natação como algo prazeroso e sabendo que aquilo ali pode fazer uma grande diferença no seu dia dentro da prova. Eu lembro que essa época aí que eu fui nadar, que eu melhorei, entrou até no que a gente falou um pouquinho de frequência, né? Eu nadava de segunda a sexta, mas eu peguei um professor para um dia fazer só técnica. Era segunda, quarta e sexta com o grupo, que era esse mesmo professor, e na quinta a gente fazia, assim, tipo, aula particular, técnica. Falei, cara, quero técnica, e, pô, foi a hora que deu para juntou a frequência com a qualidade, pô, foi bem mais rápido do que ficar agredindo a água lá todo o tempo achando que estava nadando pra caramba. E é massa quando você fala, porra, eu achei que era impossível nadar, sei lá, 100 metros para baixo de 1,20. Pum, aí tu começa a fazer, ficou fácil. Ué, pô, um 15, não sei o que. Eita, pô. É massa também quando você vê esses resultados. É meio ingrata a natação, né? Muitas vezes, mas quando o negócio encaixa ali, vai lá ele, fica massa. Não, e o negócio que vocês falaram é legal, né? Que vocês dois tocaram agora nesse ponto, e agora você puxou o gancho da frequência. Cara, quando você está aprendendo ali, desenvolvendo a tua técnica, fazendo os educativos, esse educativo que você faz e você não vai conseguir fazer, corrigir o teu nado num dia e começar a nadar certo no outro. Então, ter essa frequência de nadar com mais vezes por semana, por exemplo, sem dar muito espaço, é importante justamente por isso. Porque você vai trabalhando a técnica dia a dia ali até você conseguir corrigir teu nado e aí vai aprimorando. É isso, senhores. Agora eu lembrei de gravar, ó, estamos gravando ainda, tá? Deu 1 hora de papo, fora 15 minutos que a gente perdeu, que eu esqueci de gravar. Mas querem uma consideração final aí, Guidão? Consideração. Não, é só agradecer mais uma vez o convite, sempre uma honra, muito bom estar com vocês, aprender com o PA. Pô, minha natação ainda não está lá no, no nível da dele, mas se Deus quiser, um dia a gente chega perto, treinando bastante. Mas, cara, é isso. Espero que a galera consiga tirar algum aprendizado aí desse papo, consiga cair na água mais vezes e espero que o pessoal curta aí o papo que a gente teve. Foi bem enriquecedor. Boa. Você, PA. Eu também agradecer, ô, Gabriel, pelo convite. Fiquei muito feliz aí, uma honra estar com vocês. Eu saio na frente, Guido, mas depois você passa por mim na bike, parece uma moto, cara. Pô, o objetivo é melhorar a bike para você me pegar mais tarde. Isso aí é mais fácil do que eu melhorar a natação para te pegar na água. Mas, pô, acho que é super importante, né, essa nossa troca. E acho que é importante o pessoal ter a consciência de sempre, muito mais até do que criar só a expectativa, né, ali dentro da natação em águas abertas, mas criar estratégias, que é o que a gente falou bastante aqui. Tá bem atento nisso. Primeiro, claro, na piscina, porque a evolução das águas abertas ela passa pela evolução da piscina. Não tem como você melhorar águas abertas se você não melhorar na piscina, mas depois também levar isso para águas abertas. Então, procurar encarar isso de uma forma até diferente, né? Porque são poucos, às vezes, que conseguem ter essa prática realmente de águas abertas de forma recorrente, mas quem tem aproveita isso, porque quanto mais vocês nadarem em águas abertas, maior vai ser a ambientação de vocês nesse local, maior vai ser a vivência de vocês e maior vai ser a evolução. Então, acho que isso é o grande segredo, sem dúvida nenhuma, das águas abertas. E aí também, assim, pô, eu acho que dá para evoluir, demora, mas dá para evoluir muito, assim tendo realmente essa disciplina, essa paciência
E acho que a gente tem aí um exemplo bem bacana que é o Guido, né? Depois ele pode até falar para vocês aí de onde ele saiu na natação e onde está o nível dele hoje. E aí vocês vão ver que é um salto bem significativo. E é isso, se dedicando, treinando, aumentando a frequência de treinos, dando uma atenção realmente devida e não só cumprindo o volume, que eu acho que isso é super importante. Então, obrigado aí, um prazer estar com vocês. Ah, boa, cara. Acho que a ideia foi bom massa da gente discutir, porque até quando tava montando a pauta, né? O Guido até me perguntou no começo, falou, brifa aí, Nogueira, o que que a gente vai falar? Eu falei, não sei, cara. Não sei. Mas que tem bastante assunto que eu acho que é realmente dá para aprofundar, acho que dá para ter até mais episódios depois a gente falando um pouco disso, aprendendo mais, mas acho que tem muito insight aí da galera. Não tem segredo, é treinar, mas treinar direito, né? Treinar direito, achar o teu negócio e entender que nadar melhor vai melhorar o seu triatlon como um todo, né? Não só a tua natação em si. E, enfim, quem sabe a gente tenha nadadores de novo aí na. O triatlon volte a ser com a natação, né? Sem natação cancelada, Sem sem natação. voltar. É, meu Deus do céu. Mas é isso, senhores. Obrigado aí pela disponibilidade de vocês e portas abertas aí sempre. E vou lembrar de gravar sempre também na próxima vez. Por Fechou? favor. Você dá risada, né? É isso aí, galera. Esse foi mais um MTCast. Nos vemos semana que vem. Valeu.